verdade que o Espírito Santo me inspirou e que veio a reforçar através da canção que eu vi lindíssima nessa noite. Posso dizer sem nenhuma demagogia que foi uma das canções mais bonitas que eu vi nos últimos anos. Eu quero falar sobre que o Evangelho é sobre perder para ganhar. Esse é o tema da mensagem dessa noite. O Evangelho é sobre perder para ganhar. Eu tenho me deparado com o fato de cuidar de pastores, para mim, potencializa tudo que eu vejo, porque se os pastores não estão entendendo, imagino que eles estão ensinando. E quando eu vejo pessoas dentro da realidade do que é o cristianismo hoje, perdendo amizades por causa de dinheiro, essas pessoas estão falando assim: para mim o dinheiro é mais importante do que a pessoa. Todas as vezes que você entra num conflito com alguém por causa de dinheiro, e esse alguém é um irmão em Cristo, você está dizendo: o dinheiro é mais importante para mim que essa pessoa. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina que se te tomarem a capa, deixa a túnica. Se te fizerem caminhar 2 milhas, caminha com ele 3. Se te ferirem de um lado, dá o outro. Ou seja, o Evangelho é um aprendizado de como perder sem ficar chorando. O Evangelho é um processo de nos conduzir à morte, que às vezes a gente pensa de uma forma muito utópica e distante, que a morte é algo assim romântico, que a morte é a cruz. Não, a morte é um processo diário em coisas simples da vida. Esse processo de morte, ele poderia ser comparado com o que Jesus falou de negar a si mesmo. Por amor a ti nós somos entregues à morte todos os dias. O Evangelho se trata de renúncia. Não é uma festinha onde a gente vai de vez em quando e canta meia dúzia de louvor. O louvor não é a adoração. As canções que cantamos não é a adoração que Deus recebe. A adoração que Deus recebe, a palavra adoração está conectada a sacrifício. Em toda a Bíblia, a adoração é a tua vida como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Essa é a adoração. Agora, quantos de nós estamos dispostos a trocar as canções que nós cantamos por uma vida sacrificial? Ou não precisa trocar, porque as canções são boas, não tem problema nisso. Mas fazer das canções uma inspiração para uma vida, ficou melhor essa frase, para uma vida sacrificial. E por quê? Da onde nasceu essa mensagem? O dia que Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos, eu estava fora do país, eu estava viajando, quando eu vi aquela cena, quando pegaram a câmera, que o pessoal hoje tem requintes de crueldade, né? Os caras pegaram e deram um enfoque assim, bem perto dele, o filhinho dele, a esposa dele estavam nas primeiras filas vendo o pai palestrar. Quando eu vi a bala pegando do lado e o cara curvando a cabeça e o sangue jorrando, eu falei: meu, que é isso? Aonde a gente está vivendo? Esse cara não é um assassino, esse cara não fez nada, esse cara é um homem conservador de família que não está ofendendo ninguém, está simplesmente a partir de um debate colocando sua opinião, e foi assassinado dessa forma. Eu fiquei tão revoltado, aquilo me trouxe tanta angústia, aquilo me trouxe tanto, que eu pensei assim, eu comecei a escrever um texto muito bem pensado, eu fui escrevendo palavra por palavra, eu falei assim, eu vou me manifestar como eu nunca me manifestei, publicamente, a respeito de tudo que está acontecendo com relação à movimentação política que envolve uma perseguição ao cristianismo. Quando eu estava com o texto pronto para postar, eu não cheguei nem a mostrar para a Leila, para minha esposa, eu falei para ela, ela falou: não faz isso. Ela falou assim: você orou? Você ouviu o Espírito Santo? Daí eu peguei, falei: você tem razão. Esperei um dia, no segundo dia o Espírito Santo falou para mim assim: não é isso. Não é isso que eu quero que você escreva. Não é disso que se trata o Evangelho. E o que eu quero falar é exatamente isso. Como deve ser a nossa reação diante das situações onde nós sofremos dano. Como nós devemos reagir no momento na nação, no momento no mundo, onde se confunde a reação da igreja com justiça própria, onde movimentos na internet surgem como: vamos demitir todos aqueles que são socialistas, vamos mandar embora, empresário cristão não admite funcionário socialista, vamos nos levantar contra todo movimento que se opõe ao cristianismo. E essas bandeiras estão sendo levantadas em diferentes partes do mundo, mas isso não é a essência
do que aquele que iniciou o evangelho nos deixou. Jesus não, a Bíblia descreve, Isaías profetiza, Jesus vive, e Jesus vai à morte não porque a sua vida foi tomada, porque ele entregou. Ele foi como uma ovelha muda, ele não reagiu. E todos os demais apóstolos morreram sem reagir. Será que eu e você estamos preparados para viver a natureza de Cristo expressa no nosso comportamento, na maneira como nós reagimos diante das perseguições que sofremos? E eu não estou falando só de perseguição política, e eu não estou falando só de perseguição com os nossos inimigos, eu estou falando dentro da tua casa. Como você reage como marido quando você não concorda com a atitude da tua esposa com você? Como você reage como esposa quando você não concorda com a atitude? Porque é isso, essa geração de gente que não sabe entender a morte, que tem produzido e levado tantas famílias a um processo de divórcio e separação. É essa destruição que está acontecendo diante dos nossos olhos, porque a gente perdeu de vista a essência da cruz. Nós transformamos os nossos cultos em experiências incríveis, de luz, de vídeo, de música, de sensações, mas nós perdemos a compreensão que o evangelho vai requerer a nossa vida diária, principalmente a partir da nossa casa, da nossa relação entre marido e mulher, que é o maior símbolo da união de Cristo com a igreja, depois da nossa relação com os nossos filhos, e posteriormente na nossa comunhão entre irmãos como igreja e corpo, para que depois isso possa se manifestar em transformação para a sociedade. Se nós não vivemos a prática do evangelho a partir das nossas casas, o que nós estamos ministrando é uma mentira. Se não houver em nós a disposição de negar nós mesmos, os nossos direitos, nós não vamos conseguir entender a proposta do evangelho. Nós vivemos hoje dias de uma pressão crescente contra a igreja, contra os valores que nós carregamos, e o nosso treinamento precisa ser feito a partir das nossas casas. Como nós devemos reagir? Eu não estou falando de algo novo. Desde a cruz o inimigo tenta apagar, manchar, silenciar a voz da igreja. Mas você sabe o que eu percebo, irmãos? Eu voltei há 2 semanas de um trabalho que nós fizemos na Europa com pastores e líderes. Eu me sentei com alguns pastores na Espanha que falaram assim: Cristiano, não tem mais jeito. Fulano de tal, tais sinais apontam que fulano de tal é o anticristo. O que está acontecendo aqui são sinais, a escatologia diz isso, não tem mais jeito. Estava na Suíça com um pastor que falou assim para mim, e olha como eu admiro o fundamento, né, da igreja suíça, o calvinismo, tanta transformação pelo que passou. E o pastor falou para mim assim: não tem jeito, a Suíça está toda consagrada às trevas. E eu vi as pessoas na Europa completamente sem esperança. Eles têm dinheiro, eles têm estrutura, tudo funciona, tudo é incrível, mas eles não têm esperança. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? As pessoas estão achando que as trevas estão avançando de uma maneira que não tem mais volta. É como se hoje nós estivéssemos com uma sensação que parece que o mal avança com mais velocidade que o bem, e que nós não temos como fazer. Mas isso não é novo. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Eu amo o evangelho de João. Para mim o evangelho de João é a gênese da nova aliança. E João fala assim: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: João está falando do verbo, não está falando da Bíblia. Aqui avançando naquilo que acho que o André falou, naquilo que foi também a oração do Vitor. A Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia é um mapa. A Bíblia é a bússola que toda a Bíblia aponta para Cristo. Você pode ser um leitor assíduo da Bíblia, mas nunca conhecer a Cristo. A Bíblia é uma janela para que você possa ver a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para o Filho. Se você ler, estudar e conhecer cada detalhe das Escrituras, mas não conseguir ver
pelo Espírito a vida do Filho, a Bíblia é mais um livro para você. Eu conheço inúmeros teólogos que têm confessado o seu ateísmo. Eu já encontrei alguns, inclusive, que falaram assim: Cris, eu passei alguns anos da minha vida pregando sem acreditar no que eu pregava. Eu sabia o que as pessoas queriam ouvir, mas eu já não acreditava mais naquilo, porque na minha vida não funcionava. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um mapa para você descobrir a vida de uma pessoa, que é Cristo. E se você não entender pelo Espírito, o conhecimento humano não vai produzir transformação na tua vida. Então aqui, as Escrituras nos apontam que o Verbo era Deus. Ele estava presente no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida, e aqui, é aqui que é o ponto que nós precisamos. A vida estava nele, e é essa vida que transforma a vida, e é essa vida que te habilita a administrar a vida. Não é o conhecimento, é o quanto você porta dessa vida que te capacita a administrar a sua vida. A Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia não é um livro sobre filosofia. A Bíblia não é um livro de boas práticas. A Bíblia é um livro de gestão. E ela nos ensina a administração da vida, mas não só através de conhecimento. Ela nos transfere a vida. Então, se você tem a vida, você está habilitado a administrar a vida. Se você conhece as Escrituras, mas não acessa a vida, você não está habilitado a administrar a vida. E depois fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que é a luz dos homens? O que é a luz dos homens? A vida. Repete comigo: a vida é a luz dos homens. É importante que você entenda isso, você vai entender por quê. A luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Aqui tem uma sentença que eu quero que você guarde no teu coração. Guarde com uma cosmovisão bíblica e guarde através de uma percepção pessoal da tua vida e da tua família. É impossível que as trevas prevaleçam contra a luz. É impossível. Olha para a tua vida, olha para cada área da tua vida que parece estar em trevas. Eu não sei se são suas finanças, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se são os seus pensamentos, eu não sei se é a sua fé. É impossível que as trevas prevaleçam contra a luz, porque existe uma sentença bíblica que as trevas não podem prevalecer. É uma afirmativa bíblica. Jesus foi perseguido e morto, e a sua morte só gerou mais vida. Os apóstolos foram perseguidos, difamados e presos. A maioria morreu como mártir. Mas ainda assim o mundo foi virado de cabeça para baixo, na época em que esses homens perdiam as suas vidas. Nós hoje também enfrentamos diferentes tipos de perseguição. Mas o fato é que, como essa canção cantada nessa noite nos diz, o Evangelho nunca foi um projeto de conforto, mas de confronto. O Evangelho nos desafia. E a questão é como nós devemos reagir. A reação diante das situações que sofremos, elas apontam muito da realidade do quanto da vida de Cristo há em nós. Não é o que nós pregamos, não é o nosso comportamento. O teu comportamento pode ser muito bem escondido quando te convém, mas é como você reage às situações da sua vida. O Evangelho nunca foi uma proposta de melhorar de vida, mas aqueles que têm disposição para perder a sua vida. E perder a vida, como eu já disse, não estou falando de algo utópico, não estou falando de um dia você levar um tiro como Charlie Kirk, ainda que isso possa também ser algo que esteja predestinado a nós. Mas eu estou falando da disposição diária de renunciar aos seus direitos e à sua vontade. E é impressionante pregar essa palavra numa casa que eu conheço, familiarizado, e olhar para o rosto de vocês me vendo pregar essa palavra. Eu estou impressionado com a alegria que vocês estão recebendo o que eu estou falando. Eu só estou falando para vocês o que é a proposta do Evangelho. Como o Vitor falou aqui, existe hoje tantas pregações eufóricas, você tem tanta possibilidade de escolher o que você quer ouvir.
que esse tipo de mensagem hoje não consegue mais ter o alcance que deveria. Você sabe, na Espanha, eu estava percorrendo algumas cidades, sabe quanto que, de uma cidade para outra, quantos quilômetros eu tive que andar para sair de uma igreja e encontrar outra igreja, a igreja mais perto de um lugar para outro, 40 quilômetros. Eu encontrei um rapaz que gosta muito de rock, tem cabelo comprido, usa camisa preta, um homem apaixonado por Deus, cristão, mas a igreja que tem na cidade dele não deixa ele entrar na igreja, porque os seus protocolos, os seus princípios não permitem um cara com aquela camisa preta, com cabelo comprido. E eu falei, cara, mas por que você não congrega em outro lugar? Ele falou, não tem, a próxima igreja daqui é 40 quilômetros. Agora aqui, se eu falo uma palavra para você que você não gostou hoje, se o teu pastor prega aqui, tem uma igreja em cada esquina. O que a gente vive no Brasil é uma loucura. O que o evangelho avançou nessa terra não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Só que essa quantidade de opções te faz escolher demais. Hoje está chovendo, eu não vou no culto, eu vou no de amanhã. Fulano de tal que vai pregar de manhã, eu vou no da noite. Está tendo uma conferência em tal lugar, então eu não vou aqui, eu vou na outra igreja. Ali o pastor fala muito de dízimo, a gente tem um evangelho gourmetizado. Eu escolho aquilo que mais se encaixa ao que eu quero, ao que eu creio. E aqui mora o maior perigo, porque os nossos pensamentos a respeito do que é bom para nós são enganosos. Se você quer analisar a Bíblia a partir das tuas impressões pessoais, você está fadado ao erro, porque as nossas impressões são erradas. A gente julga a partir das nossas experiências, a partir daquilo que um dia foi bom ou foi ruim para a gente. Vou contar para vocês uma história do que aconteceu comigo recentemente. Ano passado eu estou numa mesa apostólica com 10 homens de Deus, que eu fui convidado para participar, para discutir o evangelho no Brasil e os pontos que achavam importante para uma mudança no que está acontecendo. E um falou assim, eu creio que nós devemos trabalhar bastante o aspecto do propósito eterno. Se vulgarizou muito a palavra propósito, todo mundo hoje acha que tem um propósito pessoal, e o propósito é o propósito eterno de Deus, onde nós nos encaixamos. Falei, uau, incrível. Daí o outro falou assim, eu entendo que nós devemos trabalhar bastante o conceito de reino, o evangelho do reino e o evangelho da salvação. O outro falou assim, eu acho que nós precisamos falar sobre os aspectos das 5 graças ministeriais, porque tem muito abuso de apostolado, disso, daquilo. E todo mundo dando suas opiniões. E quando chegou em mim, perguntaram, e você, Cris, o que você acha que deve ser um ponto que a gente trabalhe em conjunto na nação? E eu falei assim, paternidade. E daí eu já vi que 2 caras olharam para mim meio estranho. E eu falei assim, eu entendo que nós estamos hoje vivendo uma realidade como nunca antes, uma geração tomada pelo espírito de orfandade, que distorce todas as coisas, porque um órfão não consegue ver de forma natural e clara, ele vê a partir das suas feridas. E se nós não trabalharmos, se nós não levantarmos uma cultura paterna nessa nação, se nós não levantarmos homens de Deus que sejam pais nessa nação, nós não vamos conseguir sarar a distorção dessa orfandade dentro das igrejas. E daí um dos pastores estava presente na mesa, e hoje eu quero pedir liberdade para falar o nome dele, porque o que aconteceu? Isso aconteceu ano passado. Olha que interessante, irmãos. Esse ano, um mês atrás, eu fui convidado para pregar numa conferência em Alphaville. E eu cheguei de manhã, quem estava pregando era esse pastor que se levantou nessa mesa, revoltado contra o que eu falei. Então eu vou falar primeiro o que ele falou para mim e depois o que eu vi há uma semana atrás. Essa mesa foi o ano passado. Ele se levantou quando eu falei de paternidade e falou assim, eu não concordo com o Cristiano, não concordo com o tema paternidade, não acredito que exista isso. E papapá, começou a ficar, e era uma mesa entre pastores, 10 pastores. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, irmão, eu não quis ofender ninguém, eu só dei uma opinião. Eu quero só te perguntar algo. Como foi a tua relação com teu pai?
porque eu queria entender de onde nasceu tanta revolta sua com o que eu falei. E daí ele ficou assim, uns 30 segundos calado, e falou assim: bom, você está me perguntando, eu vou te contar. Eu tinha, acho que, eu não me lembro direito se ele for 12, 13 anos, e eu me lembro que eu precisei passar por uma cirurgia. E quando eu fui para essa cirurgia, meu pai falou assim, meu pai chega no hospital e fala assim: olha, eu não vou poder ficar com você na cirurgia, porque eu marquei encontro com uma garota de programa e vou sair. E meu pai saiu, me deixou lá uma criança com 12 anos, e ficou 3 dias sem voltar, sem aparecer. E naquele dia, eu peguei uma revolta contra a figura paterna. E daí quando ele falou, ele respondeu tudo que eu tinha perguntado. Eu falei para ele assim: meu irmão, é por isso que a gente tem que tratar o assunto paternidade, exatamente. Porque a tua dor te faz enxergar o assunto paternidade a partir de algo que você não gosta. Mas não é porque você não gosta que não seja uma verdade. Tem muito assunto que eu posso falar aqui que você pode não gostar, mas não é porque você não gosta que não seja uma verdade. O evangelho não se trata de você escolher o que você gosta de ouvir. É de você estar aberto para ouvir tudo que Deus tem para a sua vida, ainda que te confronte. E nós saímos daquele lugar, eu tive que voltar para minha cidade, eles continuaram nessa casa, nesse trabalho no dia seguinte. E eu não vi mais esse pastor Ronaldo, lá de Camboriú. Esse ano eu chego para a conferência lá em Alphaville, 1 mês atrás. E quando eu chego, eu ia ministrar às 11 horas da manhã. Quem estava ministrando às 9h30 era o pastor Ronaldo. E eu sentei num café, porque o culto já tinha começado. Eu não queria chegar lá no lugar que estava reservado para mim, para os pastores, que era na primeira fila. Eu falei: não vou cruzar a igreja inteira aqui na frente de todo mundo enquanto ele está ministrando. Daí eu fiquei sentado no café no fundo. De repente eu vejo, porque nós precisamos entender o que é paternidade. Porque nós precisamos entender que se você não entende o que é paternidade, você caminha como um órfão. E eu falei: quem que está pregando? Daí os caras falaram assim: o pastor Ronaldo. Eu falei: quem? Daí eu saí do café, fiquei lá de trás assim, e olhando, e eu assustado, falei: meu, é o cara que ficou bravo comigo. E quando ele terminou de pregar, eu não consegui falar com ele, porque eu tinha que ministrar logo em seguida. E quando nós acabamos a ministração, nos levaram para um estúdio para gravar um podcast. Tinham 3 pessoas convidadas e ele era o mediador. Quando ele senta assim, a gente se cumprimenta, se abraça. A primeira pergunta que ele faz para mim, ele fala assim: Cris, queria que você falasse sobre paternidade mais a fundo. E daí ele se expôs publicamente e falou na gravação do podcast do que tinha acontecido ano passado, da maneira como ele reagiu, de como ele não conseguia se ver como órfão, de como ele rejeitava o tema paternidade pela orfandade que ele carregava, mas ele não conseguia ver isso. Ele não conseguia perceber o quanto ele fugiu de caminhar com alguém, o quanto ele caminhou sozinho por muitos anos. E a maneira equivocada com que ele interpretava as escrituras, ao ponto de saber tudo de Deus, de explicar cada ponto dos nomes de Deus nas escrituras, mas nunca conseguir ver Deus como Pai. Porque todas as vezes que você é roubado por uma ferida na tua vida, a tua figura de Deus como Pai, ela é distorcida. E quando você não consegue ver Deus como Pai, isso interfere diretamente na maneira como você vive, diretamente na sua percepção do Evangelho. E é só a igreja, o ambiente, capaz de aniquilar com essa justiça própria, com essa justiça própria que nos faz criar um Evangelho sobre a nossa medida, que consegue romper em nós o orgulho, como a gente conversava. É só o ambiente da igreja. Sabe por quê? Porque a tua justiça própria, ela tem a tendência de fazer você querer encaixar as pessoas ao que você entende como correto. Então eu quero que o Rodrigo se encaixe no meu padrão do que é correto. Eu quero que a Elaine se encaixe naquilo que eu acho que é correto. E assim cada um de nós vamos se cercando de amizades, de relacionamentos, vamos convivendo em igreja, vamos buscando pastor, vamos buscar conviver com aquele que se encaixa naquilo que eu acho. Isso se chama justiça própria. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não é encaixar pessoas ao meu padrão.
é amar as pessoas com seus defeitos. A justiça de Deus se opõe à nossa justiça própria. A justiça de Deus aniquila a nossa justiça própria. Porque eu tenho que conseguir entender o outro, não a partir do outro se encaixando no meu modelo, mas entender o outro dentro dos erros que ele tem a partir do meu ponto de vista. E daí eu consigo entender a justiça de Deus. E isso começa, o primeiro lugar que isso se inicia dentro de casa. Se eu não conseguir entender os defeitos da minha esposa, eu não vou entender de ninguém. Porque se eu não entendo o defeito daquela com quem eu fiz um pacto, dorme na mesma cama comigo, tem os meus filhos, tem o mesmo... Se eu não conseguir entender os defeitos dela, eu vou entender de quem? Como que eu vou entender o que é ser um com o André se eu não souber o que é ser um com a Leila? Você consegue entender que o casamento é a base onde você é primeiramente provado na medida do evangelho que você vive. A justiça de Deus tem como base nos ensinar a perder. Eu vou te falar uma coisa, se você entendeu a letra dessa canção cantada nessa noite, eu não preciso nem pregar. O problema é que nós estamos repletos de letras que cantamos, mas nós não entendemos o que cantamos. Porque se nós entendêssemos, não era necessário nem pregar. A justiça de Deus nasce do ponto de que ela precisa nos ensinar a perder. Você lembra quando Paulo escreve e fala assim: é verdade que existe entre vocês demandas judiciais? Será que eu preciso ir até vocês para resolver coisas? Vocês não têm disposição de perder um pelo outro? Até quando a gente vai precisar levantar as nossas causas e ir diante de um juiz? Será que não há em nós o entendimento do que é perder? A reflexão que eu gostaria de propor hoje, irmãos, não é que a gente se preocupe com o avanço das trevas. Para de se preocupar com o avanço das trevas. Para de se preocupar com o avanço do mal. Vamos refletir qual a luz nós temos manifestado como igreja, porque aqui está o ponto. O problema não é o avanço das trevas. O problema é quando aquilo que deveria ser luz não é luz. O problema é quando a luz que há em ti são trevas. Aqui está o problema que cabe a nós. Não é ficar querendo entender porque as trevas avançam, é porque a nossa luz não tem sido suficiente. Mateus 6:23 fala: se porém a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Sabe o que Mateus está falando? Que o problema não é o avanço das trevas. O problema é quando a luz que deveria brilhar nas trevas não brilha. Aí sim essas trevas se tornam densas. O problema não é o mal, o problema não é o avanço das trevas, o problema é a igreja. O problema é com a gente. Essa declaração de Jesus no Evangelho de Mateus é radical, porque existe a possibilidade de você pensar que tem luz e na verdade está em trevas. Porque esse texto não é para o mundo. Esse texto não é para aqueles que já estão em trevas, é para aqueles que pensam ter luz, mas a luz que você pensa brilhar são trevas. A luz verdadeira não é uma ideia. A luz verdadeira não é a tua moralidade. A luz verdadeira não é a melhor teologia. Até porque todo cara que é teólogo acha que a sua teologia está certa. A gente tem hoje umas 10.000 vertentes escatológicas. Se você falar com cada um daqueles que defendem uma linha, eles acham que estão corretos. Sabe o que está acabando com a Espanha? A escatologia. A escatologia que rouba a esperança de uma transformação da sociedade, como se tudo já tivesse fadado a ficar na mão do anticristo. Não consegue ver a igreja como suficiente para manifestar luz em meio às trevas. Ah não, já era. A única solução é Jesus voltar. A nossa escatologia define a maneira como nós vivemos. E essa escatologia que impregnou a nação e as nações, ela tem 200 anos de existência. 200 anos, é super nova dentro da história da igreja. A luz não é um conceito, a luz é a pessoa de Cristo. João 8:12 diz: eu sou a luz
do mundo. Eu sou. Não tem nenhuma religião do mundo que o seu fundador disse: eu sou a ressurreição e a vida. Buda não disse isso. Maomé não disse isso. Não teve nenhuma outra religião no mundo que alguém disse: eu sou a luz do mundo. Jesus está falando assim: a resposta de todas as coisas está em mim. Só que quando ele vai ao Pai, ele fala assim: agora vocês se tornam a luz do mundo, porque vocês agora são o meu corpo, do qual eu sou cabeça. A responsabilidade de iluminar está com a gente. Qualquer fonte de iluminação que não seja Cristo, preste atenção. E eu quero que você faça agora uma análise da sua vida. Porque como eu sei se eu estou iluminando? A única maneira que a minha vida se torne luz é se o que brilha em mim for Cristo. Não pode ser carisma. Carisma humano não é a luz de Cristo. A estrutura, cada dia as nossas estruturas são melhores, e glória a Deus por isso. Só que elas não brilham. Nós não podemos medir a eficácia de uma igreja pela estrutura que ela possui. E a gente tem se confundido com isso. Nós não podemos achar que o que vai transformar uma cidade é o quanto nós conseguimos crescer estruturalmente. Cada vez que eu venho aqui, está mais bonito. Cada vez que eu venho aqui, o prédio está mais incrível. Ampliam para lá, ampliam para cá. E glória a Deus. Mas não é isso que vai transformar a cidade. Você pode crescer em estrutura sem nunca ser luz aonde você está. A luz não é uma oratória. Você pode ter um discurso que convença pessoas e mesmo assim não ser Cristo. A luz não é uma mudança externa de comportamento. Tem algumas religiões que por convicção as pessoas mudam o comportamento para atender os padrões da religião, mas a sua natureza nunca foi transformada. Quantos entendem o que eu estou falando? A luz não é o quanto você estuda. Tem pessoas que se tornam orgulhosas e soberbas pelo tanto que estudam. Sabem repetir textos, versos, capítulos decorados, mas não têm a vida. A luz não são a dimensão dos eventos que nós produzimos. Por quê? Porque todo esforço humano sem a natureza de Cristo operando é uma falsa luz, que termina gerando trevas ainda mais densas. E é para isso que eu quero que você coloque os teus olhos nessa noite. Qual a luz que você tem emanado? Não confunda nenhuma dessas coisas como luz. Não coloque nos resultados a sensação de que você está cumprindo algo diante de Deus. Porque existe um grande perigo que é a luz que há em ti ser trevas. A corrupção da luz. O maior perigo que a Bíblia nos aponta não é a ausência de luz. O maior perigo que a Bíblia nos aponta é a distorção dela, quando aquilo que deveria ser revelação se torna engano. E daí a escuridão se multiplica. Uma pregação, irmãos, ela não é composta só pelas palavras que falamos, mas pela vida que nós transferimos ao pregar. E o que me preocupa é quando a igreja não consegue mais discernir a vida de alguém que está ministrando. Então você fica com a palavra, você fica com a performance no palco, mas você não consegue discernir a vida. E o que um pregador deixa no púlpito não é o conhecimento e as palavras que ele falou, é a vida que ele transferiu. E isso é seríssimo. Qual o critério que nós utilizamos para convidar pregadores para a igreja? Eu já vi pastores conhecidos meus falando assim: fulano de tal tem bastante seguidores na internet, se a gente traz ele para a conferência, atrai público. O que nós estamos edificando? Aonde nós queremos chegar? Sabe, você pode fazer de uma conferência uma colcha de retalhos, onde cada um fala uma coisa a partir de pontos de vista diferentes, ou você pode conduzir para um ponto, quando você sabe, discernindo pelo Espírito, aonde Cristo quer nos conduzir.
As palavras podem estar até teologicamente alinhadas, mas se o interior de quem fala é morte, o que se deixa no ambiente é morte. É como um farol queimado em meio ao mar. Sabe aqueles faróis que são colocados para dar direção aos navios? Você pode ter um farol queimado. Ao invés dele salvar, ao invés dele apontar a direção, ao invés dele dar destino, ele vai fazer o oposto, ele vai causar um naufrágio. A igreja, quando se desconecta da vida de Cristo, e estou falando dessa vida Zoe, da vida que é gerada pelo Espírito, da vida que é impossível de ser reproduzida, da vida que só Ele pode nos dar, da vida que me sustentou nos últimos anos da minha vida, nos momentos que eu pensei que eu não teria força para continuar, se não fosse uma vida interior que me sustentasse, eu não estaria de pé. A minha teologia não era suficiente, o meu conhecimento de Deus era insuficiente. Quando você perde um ente querido, quando tudo que você apoia, quando tudo que você tem se vai, quando até as tuas convicções são abaladas, ou a vida te sustenta. Eu aprendi minha vida toda que ser dizimista, ser ofertante, dar minhas primícias, que o devorador não poderia tocar a minha vida, mas nunca ninguém tinha me ensinado que Deus pode tocar a minha vida mesmo que eu seja fiel. E quando Ele começa a tocar e eu começo a perder, eu falo assim: Senhor, mas o que está acontecendo? Como que o demônio tem espaço na minha vida se a vida inteira eu fui generoso? E você ouvir do próprio Deus: não é o diabo, sou eu que estou tocando. Mas essa parte eu não tinha aprendido na teologia. Mas eu não me encaixo num quadrado teológico. A minha vida em você é mais importante do que as coisas que você possui à sua volta. Você está permitido, você está preparado para eu tocar no que está à tua volta e ficar realmente com a vida? O que Deus pedisse a você hoje, você teria dificuldade de entregar? Tem alguns pastores que, se Deus pedisse à igreja que eles tomaram posse, se revoltariam contra Deus. Sabe, existe uma ilusão de que o amor é livre, e isso faz parte presente de um espírito nessa geração, que clama por liberdade sem limite, característico do espírito de orfandade. Uma geração sem paz, uma geração com carência de hombridade. Não tem um mês que eu não passe sem aconselhar casais onde as esposas se sentem sobrecarregadas pela omissão do marido. Não tem um mês que eu não passe sem aconselhar casais assim. Onde os coaches assumiram papel de ministros do evangelho, porque na ausência de pais, as crianças tentam se virar. E órfãos, quando assumem papéis de forma precipitada, se movem por resultados. Essa é a essência do órfão: fazer para ser aceito. Porque como eles possuem problemas de identidade, os resultados são a sua tentativa de aceitação. Se você pegar um órfão, ele está sempre fazendo muita coisa, e se você parar o que ele está fazendo, ele surta. Porque o fazer encobre a confusão que ele carrega por dentro. Alguns pastores que eu cuido há anos, eu falei: você precisa parar o ministério. Quando teve um pastor que caminha comigo da cidade de São José dos Campos, ele tinha uma agenda lotada o ano inteiro. Eu falei: cara, se você quiser caminhar comigo, eu não estou te fazendo, não é nenhuma mística, mas eu preciso que você pare com a tua agenda. Você vai congregar, vai sentar na igreja por 2 anos sem pregar. Eu não falei 2 anos, né? 2 anos foi o que ele acabou ficando. Eu falei: eu não sabia quanto tempo seria. O cara teve quase uma crise de abstinência de microfone. É como se eu visse ele às vezes tremendo assim. Ai, uma conferenciazinha, um microfonezinho, eu estou me sentindo. O cara estava viciado nisso. Quem é você sem fazer o que você faz? Tem pessoas que perderam a sua identidade, e o ativismo está te maquiando.
Sabe o que Deus precisa fazer às vezes para tratar alguém assim? Parar. E se você não entende que você precisa parar, às vezes a maneira de Deus nos parar parece brusca, mas é necessário. Então, quando você pega essa geração de órfãos que assumem o poder, porque na ausência de pais, as crianças começam a tomar lugares que não são seus, pessoas imaturas estão fazendo coisas que não deveriam, eles começam a se sentir habilitados a fazer o que fazem pelos resultados que dão. E o que te habilita a fazer algo para o Senhor não são resultados, é a vida. Você lembra que eu falei lá atrás? É a vida, não são resultados. O êxito nos negócios não te habilita a administrar a vida. O êxito nos negócios não te habilita a falar de finanças na igreja. Qual é o coração que você administra, o negócio que você administra? Tem pessoas que falam que é uma bênção, de dízimos, ofertas, primícias, porque é um empresário e a gente acha que isso habilita, mas não habilita. Por quê? Porque o negócio ele está sempre visando o lucro. Ainda que ele precise agir de forma injusta com as pessoas, ainda que ele tenha que prejudicar os outros, ainda que ele tenha que ter um caixa 2. Então ele tem resultado. E a gente começou a admitir que porque ele tem resultado, ele pode falar de finanças, mas resultado não te habilita a administrar a vida. Carisma não te habilita a administrar a vida. Número de seguidores não te habilita a administrar a vida. Só quem porta a vida e foi absorvido pela vida está apto a administrar a vida. E para você ser absorvido pela vida, você tem que conhecer um lugar chamado cruz. É o único lugar. É o único lugar que faz você passar a viver a partir de uma nova vida, que não é a tua, que não é defender você mesmo, que não é preservar os seus interesses. E Judas denunciou isso em sua carta. E o texto que eu vou ler de Judas é muito similar ao que o Vitor leu no momento da oração dele. E eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu ministre nessa noite? Mas aí Deus foi confirmando tanto, que eu não posso nem te pedir desculpa pelo que eu estou falando, porque eu sei que é o que Ele quer que seja falado. Obrigado pelo teu amém, super empolgado. Judas capítulo 1, versículos 10 ao 13. Eu quero que você me acompanhe nesse texto. Como essa carta é atual, irmãos. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortos, arrancados pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre o quê? As mais densas trevas. Essa carta de Judas é para quem está fora ou para quem está dentro da igreja? Dentro. Então ele está falando que tem uma classe de pessoas dentro da igreja que não só não são luz, mas que estão reservadas a densas trevas. E ele dá o passo a passo do tipo de vida que essas pessoas vivem, para que elas cheguem no final e terem reservado esse lugar de densas trevas. E eu quero trazer nessa palavra um alerta para que você, se você perceber algum passo desse na tua vida, você desperte. Amém? Você pode receber essa palavra com amor ainda de ser uma palavra de confronto? De verdade, vocês podem receber isso no teu espírito. Eu queria que você recebesse isso como um alerta de alguém que ama vocês. Então, preste atenção nos pontos que Judas menciona, para que você possa fazer uma autoanálise e ver se você não está caminhando em direção a isso. Primeiro, difamam o que não entendem. Toma cuidado para você não criticar aquilo que você não entende.
Toma cuidado para você não abrir a boca falando de paternidade, porque na verdade o seu coração foi ferido nessa área. Se você pegar todo o Novo Testamento, você não vê nenhum pastor chamando minhas ovelhinhas, meus discípulozinhos. Todas as cartas do Novo Testamento são filhinhos. João chama os seus discípulos de filhinhos. Paulo chama meu filho. A igreja são pais apostólicos formando filhos para que sejam maiores que si mesmo. Essa é a natureza da igreja. Não difama o que você não entende. Não permita que a sua boca se abra, mesmo nos dias que você não tem compreensão, que você está revoltado para falar do que você não sabe. Segundo, vivem por instinto e se corrompem. Terceiro, buscam o lucro. Eu estou só fazendo um resumo do que Judas falou. Pastores que só cuidam de si mesmo, sem frutos e sem raiz, reservados às trevas. Eu quero explicar cada uma dessas partes rapidamente. Primeiro, difamam o que não entendem. Quando Cristo não se tornou minha própria vida, eu vou ver as escrituras a partir de mim e não dele. Você entendeu? Se Cristo não se tornou sua própria vida, se você não teve uma experiência com a cruz, você vai interpretar tudo a partir de você e não de Cristo. E a chance de você criticar o que você não entende é enorme. Então não difama o que você não entende, se a vida de Cristo ainda não absorveu a tua vida. Segundo, vivem por instinto e se corrompem. Todos nós somos chamados a caminharmos espiritualmente, sermos espirituais e não instintivos. Tudo que fizermos por instinto vai se corromper. Ai, fulano de tal é tão bom, é tão bem intencionado, só falta uma experiência com Cristo. Irmão, quantos de vocês já viram gente falar assim? Fulano de tal é tão bom, nossa, o pastor lá é tão bom, ele tem uma boa teologia, só falta a vida. Se nós somos chamados a não sermos instintivos, e pessoas que reagem no instinto não são governadas pelo Espírito, ou seja, não resta nada que se aproveite do instinto, porque o instinto é carne. Tem um autor lá de 1800, que é um cara o cara que eu mais leio hoje, Theodore Austin Sparking, e ele fala o seguinte: entre o melhor de um homem até Cristo ainda não existe um abismo que só pode ser transportado pela cruz. Ou seja, o melhor que você pode alcançar, a melhor versão tua, sem Cristo, o teu melhor, sem Cristo ainda tem um abismo entre o que Cristo precisa ser na sua vida. Se você chegou no ápice de quem você pode ser como pessoa, mas ainda está fora de Cristo, você nem começou no Evangelho. O Evangelho não se trata de boas pessoas, se trata de pessoas mortas para que a vida de Cristo possa ser encontrada em nós. Deus enviou o seu Filho como uma semente incorruptível. Deixa eu te falar uma coisa: quando você lança uma semente, o que você quer colher? Um fruto de acordo com a mesma natureza da semente que foi lançada, sim ou não? Alguém aqui já plantou uma semente de feijão e falou assim: eu quero colher um milho com jeito de feijão? Tem algum doido assim? Você planta a cana e fala assim: eu gostaria muito de colher um trigo que pareça cana. Não. Toda pessoa que lança uma semente, ela vai querer colher o fruto da natureza da semente que foi plantada. Se o pai lançou o filho com uma semente incorruptível e nos compara a uma boa terra, a única coisa que nós precisamos dar é o fruto que ele espera. Sabe o que o Senhor espera de você? Sabe o que o Pai espera de mim? Não é uma versão melhorada de você. Ele espera olhar para mim, olhar para você, não achar mais nada de nós e encontrar Cristo. Porque foi Ele que foi semeado para que possa ser colhido em nós, a sua vida e não a nossa melhorada. Amém? Terceiro ponto que eu mencionei buscam o lucro. Eu preguei uma mensagem 2 meses atrás que eu falei um termo interessante. Foi a macedonização do Evangelho. O que é a macedonização do Evangelho? É o Evangelho sobre medida. Eu retiro os textos que confronto, eu escolho quem fala, o que eu quero ouvir, adequo a mensagem a um público consumidor, porque com isso eu aumento escala e aumento e potencializo o meu lucro. Dando comida, mas sem nutrir.
Judas denuncia isso. Pastores que só cuidam de si mesmo. Pastores que querem pastorear sem ser pastoreados. Só prestam conta a Deus. Fuja de pastores assim. Pergunte para todo pastor: quem que te pastoreia? Para quem você presta conta? Porque quando você vê alguém que não presta conta a ninguém, você pode ter certeza que tem uma raiz de orgulho, de egoísmo, ou de más experiências que vivenciaram e que ainda os prende ao passado. Todos nós somos chamados a caminhar como filhos, para que nós possamos ser habilitados a ser pais. Qualquer que seja o seu motivo, não anula a verdade bíblica, que nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Judas já denunciava isso. E daí ele chega então no final e fala a respeito das pessoas que caminham dessa forma, que são sem fruto e sem raiz. Pessoas que não estabelecem raízes são pessoas que não dão fruto. Se você não tem raiz, você não tem como frutificar. Vão de um lugar para o outro e permanecem até a primeira discordância. É o que eu estou falando. Se muda para a Espanha, se muda para a Europa, vai viver o evangelho lá, vai ver o que é você chegar num lugar que tem uma única igreja na cidade, que não vai cantar os louvores que você gosta de ouvir, que você tem na sua playlist do Spotify, que tem uma pessoa com um teclado só tocando música do Inário, é a única igreja que você tem para ir. O pastor não vai falar o que você quer ouvir, e se você não quiser ir nela, você vai ter que ficar na sua casa. Mas a gente não, pela infinidade de opções, hoje as pessoas circulam de igreja em igreja no primeiro confronto que recebem, e isso faz com que elas nunca estabeleçam raiz, e se não estabelecem raiz, nunca vão dar fruto. Aprenda a estabelecer raiz, a ser cuidado, a ser tratado. E no final, quando ele fala reservado às trevas, ele está falando, ele não está falando aqui de comunista, de fascista, de feminista. Ele não está falando de macumbeiro, ele não está falando de tudo que você possa pensar que vai contra a tua fé. Ele não está falando que essas pessoas estão reservadas às trevas. Ele está falando que um tipo de pessoa está reservada às trevas. Uma igreja que não gera luz. Uma igreja que não gera... Quando a Bíblia fala em Apocalipse de que aquele que for morno será vomitado, você sabe o que é ser vomitado? Vomitado é algo que está dentro e é expulso para fora. Não está falando de quem está fora, está falando de nós, de quem está dentro e é jogado para fora. Por quê? Porque aquilo que nós fomos chamados a ser, nós não somos. Esse estilo de vida é o estilo de vida de quem não entendeu o evangelho. Irmãos, o evangelho não é, como eu falei para vocês, religião. Agora me tornei evangélico, isso não quer dizer nada. O evangelho não é autoajuda. Tem gente que deposita no pastor a solução dos seus problemas. Se você não estiver disposto a colocar em prática a palavra, ninguém consegue te ajudar. O evangelho não aperfeiçoa a sua vida. O evangelho não te dá liberdade para opiniões. Eu acho. O evangelho não é uma democracia. O evangelho se trata de um reino. E num reino você não tem direito a voto. Muitos de nós estamos tentando viver o evangelho como uma democracia, ao mesmo tempo servir um rei. Não fecha a conta. Ei, rei, eu voto contra. Não se pode mesclar dois sistemas de governo para atender uma geração mimada e egoísta. Um homem pode ter uma aliança no dedo com sua esposa, mas ao olhar na rua para uma mulher, ele demonstra que o que carrega no dedo não tem valor nenhum. Ao mesmo tempo, você pode vir numa ceia, você pode falar que tem um pacto com o Senhor, mas quando você decide viver do seu jeito, você está falando que esse pacto não tem valor algum. O amor de Cristo não é livre para a gente fazer o que a gente quer. Todo amor é pactual. Ele nos prende a Deus e Ele nos prende uns aos outros.
1 Pedro 2,9 fala: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é exclusividade de Deus. Quem passou pela cruz perdeu o direito de viver para si mesmo. E aqui eu quero concluir com relação ao que o Senhor me falou da morte do Charlie Kirk. A reação do cristão não é motivada por ódio ou por vingança, mas o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê. A gente não reage como quem busca justiça própria. Nós reagimos permanecendo firmes na fé mesmo quando nós estamos diante de ameaça, de ataque. Nós reagimos vivendo a contramão do mundo, respondendo às trevas com luz, respondendo o ódio com amor, respondendo à perseguição com um testemunho de vida. A verdadeira reação do Evangelho não é pagar o mal com o mal. Nós não fomos chamados para isso. Não é pagar o grito com grito, mas pagar o mal com bem. Não é denunciar o que está errado, mas é se atentar ao certo. Oséias 7,1 diz assim: quando eu sarei a Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta. Se nós como igreja fomos sarados, uma igreja sarada, uma igreja pura, vai denunciar automaticamente a impureza. A igreja que vive a Cristo expõe naturalmente o que está fora de Cristo. Irmãos, podem tentar calar as nossas vozes, mas nunca conseguirão silenciar a voz do Espírito. O amor não é livre, porque foi comprado com sangue. E a melhor reação do cristão não é desistir, não é retalhar, mas permanecer, crendo na verdade. Eu quero ler para vocês uma oração, espero que vocês não se escandalizem. Não é de um teólogo calvinista, não é de um pastor que está hypado na internet. Eu quero ler para vocês a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Essa oração é lindíssima. O nosso preconceito, a nossa cegueira às vezes nos rouba de encontrar algo tão atual para a igreja como essa oração. Quantas vezes você não tem condições de resolver o teu problema e você fica buscando consolo? Mas a Bíblia fala assim, Francisco de Assis fala algo que é lindo. Ele fala assim: procura consolar mais do que ser consolado. Procura dar mais do que receber. Procura, ao invés de tentar às vezes resolver as suas coisas que não estão na sua mão. Pode ser que o que você tem hoje de recursos não resolva a tua dívida, mas pode ser que você tenha hoje pode abençoar a vida de alguém. Sabe, houveram momentos nos últimos anos da minha vida que eu não sabia porque Deus estava fazendo algumas coisas,
Mas eu colocava a minha vida à disposição para servir irmãos, e Deus me mostrava o que queria fazer na vida deles. Não respondia as minhas, mas respondia dos outros através de mim. Parece uma loucura, mas como eu aprendi a sentir prazer em ver Deus fazer na vida dos outros e tirar a minha vida do centro de mim mesmo. Procura compreender mais as pessoas do que ficar lutando a vida inteira para você ser compreendido. O Evangelho se trata dessa compreensão, dessa canção maravilhosa que nós ouvimos nessa noite, que é sobre perder para ganhar. Se coloque de pé.